Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, antes de mais nada eu quero agradecer a Amanda da loja Jadube.com.br. Ela carinhosamente me enviou aqui algumas camisetas. Então, muito obrigado, viu, Amanda, pelo carinho. Depois eu vou gravar alguns vídeos utilizando aí essas camisetas. Então a gente tem uma aqui com um jogador aí com os olhos vendados, né? Eu não sei se dá pra ver muito bem aí na câmera, mas algumas aqui com alguns textos interessantes de xadrez. E uma aqui também com figuras aí, com os tamanhos das peças e tudo mais. Então, nos próximos vídeos aí, eu vou gravar utilizando aí as camisetas. Muito obrigado, Amanda. Pessoal, mais uma partida da nossa playlist aí das grandes viradas no xadrez. Vamos dar uma olhada que essa partida é sensacional. De brancas, o Cássio do Corinthians, o Frank James Marshall, né, o gigante americano, um jogador realmente muito forte, foi várias vezes campeão americano contra o George Marco aqui. Essa partida é muito interessante. O Frank James Marshall abre com o peão do rei E4, temos E5, cavalo em F3, cavalo C6, e aqui o Frank James Marshall decide ir aí para a abertura escocesa com o peão D4. E depois de ir por D4, ele vai para o gambito escocês, aqui o Frank, com o lance bispo C4, né? Então as brancas entregaram aí realmente um peão, né? O Frank entregou um peão, o gambito escocês, para acelerar aí o desenvolvimento, né? Então aqui, enquanto as pretas repetiram o lance com a mesma peça, né? Com o peão capturando o peão, ele já está desenvolvendo aqui a segunda peça e pronto para dar roque, né? As pretas ainda estão um pouco mais distantes aí dessa realidade. A partida seguiu com bispo C5, aqui o George Marco se agarra ao peão a mais, né? Protege aí o peão. E C3, olha que interessante, o Frank James Marshall quer realizar mesmo a perda, né, do peão, tá oferecendo agora um outro peão para realmente acelerar o desenvolvimento. Esse lance também é forte porque em muitas linhas a dama acaba vindo para B3 e grandes ameaças aí, grandes ataques já começam a surgir logo no começo da partida. O George Marco resolve devolver aqui, né, o peão. É muito comum esse lance D3, né? O que esse lance tem de mais? Esse lance devolve o peão, né, atrapalha aqui o desenvolvimento também das brancas. As brancas ficam com dificuldade de desenvolver, de soltar um pouco o jogo, tá? Então, um lance interessante aqui do George Marco, roque pelo Frank James Marshall D6, dama por D3, recuperando então o peão gambitado e cavalo em F6. Veja que com isso, né, as negras puderam se desenvolver sem grandes problemas aí de ataques. Mas o Frank James Marshall está querendo atacar. Ele vai para o lance B4, bispo B6 e agora A4, ameaçando o lance A5, aprisionando aí o bispo, né? Então A6 dando uma casa de fuga para o bispo e torre E1, normalmente desenvolvendo aí a torre. E aqui o George Marco vai para uma ideia interessante, ele vai para o lance cavalo G4, olha só, mesmo sem ter dado o roque, né, cavalo G4, provavelmente visando aqui a casa de E5, né, atacando tanto o bispo quanto a dama, dois cavalos aí mirando em E5, né, então muito interessante esse lance. Torre em A2 aqui pelo Frank James Marshall. O Frank James Marshall tá querendo partir para um ataque aí, vai dobrar as torres, né? Então vamos ver como continua aí. Cavalo de G em E5, cavalo por E5, cavalo por E5. O George Marco foi bem sucedido aí em colocar o seu cavalo em E5 e agora está atacando a dama e o bispo. E como que será que agora o Frank James Marshall vai jogar aqui, né? Porque se ele simplesmente recuar a dama aqui para E2, né, vai vir bispo G4 e as pretas vão soltar o jogo e vão ficar muito bem, né? Essa dama vai ter que ir lá para F1. E aí, enfim, depois de cavalo por C4 também, olha só, né? Vamos fazer uma linha aqui, ó. Bispo G4, vamos por dama F1, cavalo aqui por C4 e dama por C4. Ainda teria aqui bispo E6, olha só, atacando a dama e a torre, né? Então o que será que o James Marshall vai fazer aqui, né? Ele já começa a entrar em complicações. E ele vai para uma tentativa de ataque agora com dama G3. O Frank James Marshall está sacrificando o bispo aqui em C4. O George Marco aceita, cavalo aqui por C4 e agora ele vai ter que se defender, né? Porque a dama do James Marshall já entrou aí em G7, dama por G7, a torre está atacada, a torre em F8 e agora E5, né? O Frank James Marshall, jogador muito perigoso, tá tentando abrir linhas aí, vai tentar abrir um ataque direto ao rei do adversário. Cavalo por E5, né? O George está encontrando bons lances aí para tentar manter sua vantagem de peça. E agora rei H1, né? Então aqui o Frank James Marshall prepara
o avanço aqui com o peão para F4. Por enquanto o peão está defendido aqui pela torre. E o Frank James Marshall tem a ideia de trazer a outra torre também para o ataque. Interessante, será que vai valer a pena esse sacrifício aí do James Marshall? Vamos ver. Bispo E6 aqui pelo George, mais um lance muito preciso, né? Atacando a torre, colocando mais uma proteção aqui em F7 e também colocando mais uma peça como bloqueio aqui na coluna E. A partida segue com torre de A em E2 e agora dama em E7, preparando para dar o grande rock, né? O George Marco precisa colocar rapidamente o rei em segurança, tentar trocar algumas peças e quem sabe para um final com uma peça a mais, né? Mas o Frank James Marshall não vai deixar barato essa história. Ele faz aqui o lance F4 atacando o cavalo. O cavalo vem para D3, atacando a torre, atacando o bispo. E agora o Frank James Marshall vai para um lance desesperado, aqui o lance F5, atacando, buscando, né, complicação, né, quem sabe ele consegue confundir aqui o George Marco, e o George Marco faz o lance cavalo aqui em E5, e realmente confunde aí um pouco o George Marco, porque aqui o lance cavalo F2 seria realmente um lance muito forte nessa posição, né, provavelmente vencedor aí para as negras. A gente pode ver essas linhas no final do vídeo, mas aqui um pouco confuso já. Não, o George Marco faz aí o lance cavalo E5, devolvendo aí peça e tentando levar a partida para um final. Dá para entender, né? Se você consegue levar a partida para um final com alguma vantagem contra o Frank James Marshall é melhor, né? Do que assumir riscos e tudo mais. Dá para entender o que o George Marco fez aqui. Ele vai devolver peça para tentar trocar aí um monte de peça. F por E6, capturando então a peça aí de volta. F por E6, bispo em H6, ameaçando a torre em F8. Dama por G7, bispo por G7, torre aqui em F5, trazendo mais uma defesa para a casa de E5. E depois de bispo por E5, torre por E5, torre por E5 e D por E5, a gente tem aí o que o George Marco queria, né? Ele preferiu levar para um final do que entrar em linhas ali que poderiam ser vantajosas até para as negras, mas linhas perigosas contra o Cássio do Corinthians, o James Marshall, né? E aqui então a gente tem esse final, né? 6 peões para as negras, 5 peões aí para o Frank James Marshall. E aqui, enfim, o Frank James Marshall poderia capturar esse peão, mas depois de grande rock, as pretas têm um jogo muito bom, ameaçando checkmate na fileira do fundo, e fica difícil aí para as brancas segurar a posição. Então aqui o James Marshall preferiu jogar com G3. Agora a torre D8 aqui pelo George Marco, rei G2. Torre D3, as pretas estão indo muito bem nessa partida, né? Torre aqui por E5 e agora rei F7 protegendo o peão. Torre em E2 e agora bispo em E3. Veja como o jogador de negras vai entrando na posição. Torre aqui em C2 e agora bispo em H6. Torre em F2, cheque, rei E7. E depois de torre F3, torre D1. Torre F1, torre D3. Torre F3, torre D1. E aqui então, se o Frank James Marshall, se ambos, né, fizer mais aí um lance, eles vão empatar. E aqui é de tirar o chapéu, porque mesmo o Marshall aqui de brancas estando um pouco pior, ele evita a repetição de lances com um lance cavalo aqui em A3. É de tirar o chapéu. O Frank James Marshall estava com uma peça a menos, conseguiu, né, dar um jeito ali de assustar o adversário e igualar. E agora, mesmo pior, né, as pretas estão um pouco melhores aqui. O Frank James Marshall evita as repetições, evita o empate e vai jogando para ganhar, né? Será que vai dar certo? As pretas estão melhores, vamos ver. Torre C1 aqui pelo George Marco, C4 e agora torre em A1. C5 foi jogado e agora bispo aqui em C1, atacando esse cavalo tá atacado 2 vezes, tem que sair daí. Cavalo C4 e agora torre por A4. As pretas começam a realizar alguns lucros aí na posição. Cavalo em E5 e agora bispo aqui em B2 atacando o cavalo. Cavalo D3 e agora bispo C3 atacando o peão de B4. Torre em F4 protegendo e agora A5. Olha que lance instrutivo aqui do George Marco, né? Então tentando aí desestruturar, né? Separar aí esses peões das brancas para que eles virem alvos fáceis. Torre H4 foi jogado e agora A por B4. Torre por H7, rei D8 e cavalo em F4. Olha que posição interessante, né? Então o final aí onde as pretas já tem um peão a mais. Esse peão, inclusive, é um peão passado muito bem protegido, né? As pretas vão ter dificuldades aí de segurar esse peão. Parece que as pretas estão melhores, hein? Entanto aqui, claro, o Frank James Marshall mais uma vez, mesmo estando pior, vai buscando alguma possibilidade de contra-jogo, né? Vai indo para cima aqui do rei adversário.
B3 foi jogado agora aqui pelo George Marco, avançando aí com o peão passado e o tabuleiro treme nessa hora, né? O peão já tá na sexta horizontal, a partida seguiu com cavalo por E6 cheque, rei C8 e agora C6 aqui pelo Frank James Marshall. Mais uma tentativa de confundir aí o George Marco, né? É porque aqui, se ele jogasse, né? Se o Frank James Marshall tivesse jogado torre por C7 cheque, depois de rei B8, as brancas não têm muita esperança, né? Não conseguiram complicar muito o jogo, né? Torre F7, por exemplo, torre A5 para passar a torre aqui por trás do peão, cavalo D8 ameaçando agora aqui em B7, seria uma possível continuação, né? Torre A2, rei H3, B2, torre por B7, rei C8, torre por B2, né? E aqui as pretas teriam muito provavelmente um jogo vencedor, não seria fácil ainda, né, por conta dos peões das brancas e tal, mas com certeza as pretas conseguem encaminhar uma posição dessa para uma vitória, né. Então é de tirar o chapéu que aqui o Frank James Marshall não vai para essa linha, né, mais direta e tenta complicar tudo. E será que ele vai conseguir confundir o adversário mais uma vez? Não sei, vamos ver como continua. Bispo E5, aqui o George Marco traz uma proteção para C7 e agora C por B7 cheque e a posição é perigosa. A posição é perigosa porque se o George Marco capturar o peão, cavalo C5 vai dar cheque, vai capturar a torre e vai vencer a partida. A posição é perigosa. A mesma coisa vale para rei D7, né? Então o cavalo também vai dar o duplo. Então só sobrou aqui a casa de B8, foi o lance jogado. E a partida segue com o cavalo C5 então atacando a torre. A torre escapa com o tempo, torre A2 cheque. E agora rei H3 e B2. Será que dá para parar esse peão aqui do George Marco? Né? Esse peão aí parece que vai ser promovido. E parece não haver recursos aqui para as brancas para segurar. Será que existe algum recurso? O Frank James Marshall faz o lance torre E7. Olha que lance bonito, né? Aqui evitando então a promoção do peão. Como assim, Rafael? Desenvolve. É porque se aqui as pretas promovessem, não foi o lance jogado, o Frank James Marshall venceria a partida depois de torre 8 cheque, rei A7, torre A8 cheque, rei B6, e aí promoveria para a dama, né? Peão promovendo para a dama, cheque, rei por C5, dama por B1 e torre por A8. As brancas aí conseguem vencer uma posição como essa. A dama, né, vai ser melhor que a torre e o bispo. O rei ainda está exposto. As brancas têm 2 peões passados, né, e conectados. Então as brancas teriam um jogo melhor aí numa posição como essa, né? Então a posição é perigosa. Torre E7, um recurso sensacional aqui na posição do Frank James Marshall. A partida seguiu com rei A7. Então tentando fugir aí dessa continuação. Torre E8, tentando seguir aí com a mesma sequência. E agora C6, olha esse lance aqui do George Marco, um lance interessante, segurando agora, né? O bispo está segurando aqui a casa de promoção do peão. A partida seguiu com torre A8, cheque, rei B6 e agora o que fazer, pessoal? O que fazer aqui de brancas, né? Porque se o Frank James Marshall capturar essa torre agora, o adversário dele, o George Marco, vai fazer uma dama aqui, né? E a casa de promoção está protegida pelo bispo. Entanto, o Frank James Marshall mais uma vez continua tentando torre por A2 e agora B1 aqui promovendo para a dama. Meu Deus do céu, será que tem saída aqui para o Frank James Marshall? O Frank James Marshall vai para uma continuação agora sensacional, pessoal, sensacional. Se você quiser dar pause, e o que você pode jogar nessa posição? Será que as brancas ainda podem tentar lutar aí nessa partida? E eu espero que você tenha encontrado aqui o bonito lance B8 promovendo para a dama, é cheque. Aqui as pretas são forçadas a capturarem a dama, né? Senão o rei sai e tá caindo a dama aqui em B1. Mas o bonito de tudo é que agora o bispo é obrigado a capturar a dama e vai liberar a casa de B2. E daí? Vamos ver como continua a partida. Bispo por B8 e agora torre B2 cheque. Meu Deus, o que o Marshall tá fazendo? Ele vai afogar o rei? Não dá para afogar o rei aí? Não é nada de afogamento não. A partida segue com dama B2, praticamente forçado, né? Porque era cheque atacando a dama. E agora cavalo em A4. Que beleza de continuação. Rei B5 e agora cavalo por B2. E de repente o Frank James Marshall já tá com um peão a mais aí nesse final. Vamos ver como segue a partida. Será que o Marshall vai conseguir virar esse jogo, né? Passou a partida inteira perdendo, né? C5, rei G2, C4 avançando com o peão, rei F3, C3 atacando o cavalo vem para D3 e agora rei C4 atacando o cavalo. O cavalo vem para E1
rei D4 e agora H4. O Frank James Marshall finalmente consegue soltar aí esses peões. Bispo em D6, G4. Bispo em E7, G5. Rapidamente os peões vão avançando. Rei em E5 e agora rei G4. Bispo em F8, cavalo aqui em C2. Rei E4, H5. Quem será que vai promover primeiro? Rei D3, cavalo em A1. Rei E4, né? Aqui o problema, as pretas não podem pensar aqui em avançar, né? Senão simplesmente as brancas jogam cavalo aqui por C2 e depois de rei por C2 e H6, né? As brancas têm um final vencedor. Portanto, rei E4 foi jogado. E a partida segue com H6, rei E5, rei H5, rei F5, cavalo aqui em C2, posição difícil, bispo aqui em D6, cavalo D4, cheque, rei E4 e agora cavalo em E2 atacando o peão. O peão avança para C2 e agora G6. O cavalo está controlando a casa de promoção do peão e o Frank James Marshall aproveita para ir avançando com seu par de peões. Bispo em A3 e agora G7. Rei D3 atacando o cavalo, né? E agora que posição complicada, né? Se tirar o cavalo, as pretas promovem. E aqui o Frank James Marshall vai para o lance vencedor aqui da posição. G8 promovendo aí para a dama e depois de rei E2. Dama em A2, cravando agora aqui o peão não pode, né, ser promovido, e nessa posição, então, o George Marco abandona aí a partida, né, então aqui não dá mais, né, para as negras, que elas poderiam tentar aqui, vamos por rei D1, viria a dama por A3 simplesmente, né, então capturando o bispo, e aí depois da promoção do peão, dama por dama, e aí as brancas vão fazer uma outra dama, né. Sensacional, não é, pessoal? Que virada, né? Que virada. O Frank James Marshall fez um sacrifício indecente ali, né? No começo da partida, um sacrifício suspeito, né? Mas ele conseguiu continuar criando confusão no tabuleiro. O George Marco se assustou, né? Ele recuperou peça. Mesmo assim, o George Marco foi para um final melhor, né? Conseguiu ficar melhor no final. Tava ganho mais uma vez e o Frank James Marshall foi lá e encontrou o recurso, que brilhante recurso aqui, né, do Frank James Marshall, aquela sequência, né, mais uma vez aqui o destaque, né, na minha opinião, para aquela sequência. Vamos voltar aqui um pouco mais. Vou voltar aqui um pouco mais para a sequência lá da promoção do peão, né, foi sensacional aqui, exatamente nessa posição, né. Quem diria que as pretas com uma dama no tabuleiro, né? E as brancas conseguem ficar num final melhor aqui depois da promoção do peão. Bispo toma, torre B2, dama toma e cavalo A4. Como os cavalos são mágicos, né? Eu adoro os cavalos. E aqui então realmente foi para um final, né? As pretas ainda se fizessem os lances mais precisos aqui, talvez até pudessem empatar a partida. Mas o Frank James Marshall estava inspirado, né? E queria mesmo virar a partida aí e conseguir uma vitória. Vamos ver o relatório aqui do chess.com, olha só. Então, deixa eu recarregar a página aqui que saiu de formatação. O relatório aqui do chess.com vou mostrar para vocês. Deixa ele carregar aqui a página e eu já mostro para vocês aqui o relatório. Olha só, 97,9% de precisão para o Frank James Marshall, 97,8% de precisão para o adversário. Praticamente a mesma precisão, altíssima, né? Considerando que foram muitos lances. 54 dos melhores lances para o Frank James Marshall, 52 para o adversário. Né, olha só, 2 erros apenas, né? 2 erros apenas do Frank James Marshall. E aí as gafes aí do adversário foram determinantes, né? Mas olha o gráfico que interessante, né? O Frank James Marshall fez um sacrifício indecente, né? E acabou ficando pior. Aí criou uma confusão, né? Recuperou a peça. Aí ficou pior de novo. Criou confusão e aí conseguiu finalmente, né? Partir para uma sequência aí, para um final vencedor, né? Incrível, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!